revisãozinha do primeiro, beleza? Tudo bem com vocês? Aquela revisãozinha das formas para a prova que eu falei para vocês, vamos lá? Então, ó, primeira aula do setor A nossa, aula 25 e 26, falar de resultante, mas do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Então, quer dizer, nessa aula nós vamos do movimento retilíneo, reto. Então, eu escrevi para vocês a resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Mas essa resultante, isso aqui quando não tem atrito, ou sem atrito, melhor dizendo, né? Sem atrito, certo? Sem atrito. Se o corpo tiver atrito e para, aí a resultante fica massa vezes a aceleração. Com atrito e parou. Quer dizer, parou. Certo? Com atrito e parou ainda, tá? Agora, se por um acaso ele tiver atrito e continuar andando, aí aqui é força menos atrito, massa vezes aceleração. É com atrito, mas possui movimento, tá vendo? Então, nós temos três tipos de resultante aí, tá? Resultante pode ser o atrito, massa e aceleração, ou a resultante pode ser força menos atrito, massa e aceleração. Vai depender do exercício, tá? Qual a diferença aqui, gente, desse tipo de exercício? O atrito que eu posso colocar tudo em módulo, tá? O que é módulo? Está sempre positivo, tá? Qual a diferença desse exercício do que a gente vinha vendo até hoje, tá? Como você está no fundamental, eu te passo a massa, a aceleração e peço o atrito, ou peço a resultante, ou pede-se a força. Então, quer dizer, fica fácil para o aluno fazer. No ensino médio, o que acrescenta para você, dificulta para vocês, que ele não te dá aceleração geralmente. Então, você tem que achar a aceleração, buscar essa aceleração. E onde eles vão buscar essa aceleração? Nas equações do movimento variado. V igual a V0 mais A vezes T, né? S é igual a S0 mais VO vezes T, mais A dividido por 2 vezes T quadrado, e a equação de Torricelli, né? V quadrado, V0 ao quadrado, 2 vezes A vezes delta S. Então, nessas três relações aqui, todas elas têm em comum a aceleração, tá vendo? Todas elas têm aceleração em comum. Aí, qual a diferença delas? Eu falo sempre para vocês. Qual a diferença dessas formas, né, gente? Essa aqui eu falo de velocidade e tempo. Toda vez que é velocidade e tempo, eu estou falando dessa equação. Essa aqui eu falo de espaço e tempo. ST, né? Espaço e tempo, tá bom? Com apertada aqui que não deu aqui, mas dá para entender aqui. ST. E essa aqui eu falo de velocidade e espaço, é onde eu não tenho tempo. Então, gente, não tenho tempo, eu vou buscar aceleração nessa aqui. Tenho tempo, eu vou buscar uma na primeira ou na segunda. Vamos ver, tenho tempo, mas eu tenho o quê? O tempo e o quê? Velocidade, eu vou na primeira. Eu tenho tempo e espaço, eu vou na segunda. Certo? Então é bem tranquilo aí, tá, gente? Tá? Para achar resultante, então, se não tem atrito, calcule a força resultante. É massa e aceleração. Ou calcule a força, massa e aceleração. Para achar a aceleração, uma das três formas. Um carro está em movimento e parou, igual eu falei para você na videoaula. Estava fazendo aí, né? Na aula ao vivo, desculpa. O carro está em movimento e parou, beleza? Se o carro parou, cara, é a força de atrito. Então, a resultante virou atrito. O atrito é massa e aceleração. Mesma coisa, vai embora, tá? Acha a aceleração aqui e jogo lá, tá bom? Se eu estiver empurrando um corpo e tem atrito, aí força menos atrito é massa vezes aceleração. Por que eu coloquei módulo aqui, ó? Que a aceleração pode aparecer para vocês negativa. Se o carro está diminuindo a velocidade, por exemplo, o A vai ser negativo, certo? Se eu estou reduzindo a velocidade, o A vai ser negativo, tá bom? Se o A é negativo, né? Como a força tem sempre um valor positivo, eu tenho que deixar em módulo para torná-lo positivo, tá? Então esse módulo aqui é só para deixar o A positivo, já que a força não pode ser negativa, tá bom? Então esse é um resuminho bem simples aí da primeira aula, bem fácil, tá? Bem tranquilo para vocês, das relações que nós vamos usar, tá bom? Lembrando, gente, vocês anotem com calma, é um vídeo, dá para vocês ir parando e anotando, né? A massa sempre em quilos, se aparecer em gramas, transformar, tá bom? Velocidade sempre em metros por segundo, se tiver em quilômetros por hora, transforma, lembra?
tá? De quilômetro por hora para metros por segundo é só dividir por 3,6, lembra? Então, se aparecer a velocidade em quilômetro por hora, de cara, já divide por 3,6, passar para metros por segundo. Então, a velocidade é metros por segundo, o espaço sempre é em metros e o tempo em segundos, certo? Velocidade em metros por segundo, o espaço em metros e o tempo em segundos. Por quê? Porque a minha aceleração obrigatoriamente é em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, obrigatoriamente, tem que deixar tudo no sistema internacional. Velocidade em metros, espaço em metros, velocidade em metros por segundo, espaço em metro e tempo em segundos. E minha resultante, a minha força, seja ela resultante, o atrito ou o F, todas elas são forças, né? E toda força, em homenagem a Isaac Newton, toda força dada em Newton. Tudo bem? Então, bem tranquilo, né, gente? Bem fácil aí, tá? Anotem, vamos lá, beijo para a próxima aulinha de vocês, vai lá. Já podemos apagar já, né? Vamos lá? Próxima aula nossa faz de movimento circular. É a resultante para o movimento circular. Aí esse aqui é mais fácil, que é uma relação só para resultante. Resultante é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Por que aceleração centrípeta? Movimento circular, tá bom? Certo? Tá? Coloquei em módulo que essa for negativa, passa a ser positiva, mesma coisa, tá? Lembrando, a massa sempre em quilos, a aceleração metros por segundo ao quadrado e a resultante é uma força sempre em newtons, né? Aí vamos lá, mesma história. Só que no ensino médio, para achar a aceleração, a gente não vem dado. Como é que eu vou usar? Para achar a aceleração, nós temos duas fórmulas, tá? W ao quadrado vezes R e V ao quadrado sobre R. Tá bom? Onde o R pra gente é o raio e o raio é dado em metros, tá bom? Certo? Aí vamos lá, vou fazer uma nota para vocês. Aí para achar o W, W é igual 2π sobre T. Pode ser que tenha que achar o T. Como é que eu acho o T? T é igual a 1 dividido por F. Certo? Então essas são as relações que nós temos aí, tá bom? W é igual a 2π sobre T, certo? Tá bom? E T é igual a 1 sobre F. Π é 3,14, mas pode deixar em função de π, tá bom? Lembrando, se for usar ali, ó, π ao quadrado, pode usar valendo 10, sem problema nenhum, tá bom? Então é bem facinho essa aula, mais fácil que a outra, gente, tá? Então, para aceleração, tem duas formas, W ao quadrado vezes R, onde o W é a velocidade angular, lembra? E o R é o raio, ou V ao quadrado sobre R. V é a velocidade comum, certo? Em metros por segundo, velocidade comum, sobre o R, tá? Para achar o W, W é igual a 2π sobre T, precisa achar o T, T é igual a 1 sobre F, lembrando que o F sempre é em hertz, né? Vamos lá para as unidades de medida? Vamos lá aqui, ó. W pra gente é dado em radianos por segundo, né? R pra gente é o raio é dado em metros. Período é o T, é dado em segundos. Frequência pra gente é dada em hertz, tá? O V aqui é a velocidade também em metros por segundo. Se por acaso estiver em quilômetros por hora, divide por 3,6 para passar para metros por segundo, tá? E o M que é a massa, aqui em cima, né, a massa em quilos. Massa em quilos, tá bom?
E toda a aceleração, gente, dependendo de se usar uma fórmula ou outra, tá? A aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado, certo? Tudo bem? E toda a força, nós já vimos, né? Dependendo se é atrito, se é resultante, se é da outra aula dessa, toda a força é homenagem a Isaac Newton, toda a força é dada em Newton, certo? Então esse é um resuminho da aula de vocês 26 e 27. Bom, hoje já falar um pouquinho de ação e reação, depois na última aula de vocês, tá? Rapidinho, vamos lá. Vamos lá, temos que copiar. Se não copiou, volta rapidinho, é um vídeo e copia, tá? Vamos lá. Depois da próxima aula nossa, fala de peso normal, fala de ação e reação, tá? Vamos juntar as duas aí, tá bom? Então, vamos falar terceira lei de Newton, gente. Terceira lei de Newton. Ação e reação. Certo? Terceira lei de Newton, ação e reação. O que ele fala, gente? Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Certo? Eu aplico a força na lousa, a lousa aplica uma força na minha mão. É assim que funciona, gente. Por isso que, gente, são duas coisas importantes na ideia de ação e reação. A primeira foi o que eu já falei, tá? São forças, mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Eu aplico uma força para a direita, para lá, automaticamente recebo da esquerda para a direita, certo? Fiz o contrário, tá bom? E eles não formam parte de ação e reação. Por que não formam? Para ter ação e reação tem que ser no mesmo corpo. Você faz a ação e tem a reação, certo? Tem corpos diferentes. Você aplica a ação num corpo igual a um acidente, que eu falei para vocês na última aula. Eu tenho lá um acidente, eu tenho, sei lá, um ônibus e um carro. Bateram. Certo? Não colidiram. O ônibus aplicou uma força no carro e o carro aplicou uma força no ônibus. Por isso que não são, eu não posso falar que ação e reação são aplicados em corpos diferentes. A ação do carro foi bater no caminhão, no ônibus. A reação do ônibus foi bater no carro. Certo? Então a ação e reação são aplicadas sempre em corpos diferentes, tá? Tá bom? Por isso que não forma um par. Toma cuidado aí, tá bom? Essa parte é importante vocês saberem, tá? Então, essa força aplicada é sempre de mesma natureza. Se você aplica uma força magnética, gravitacional, você recebe uma força magnética gravitacional. Por exemplo, a atração do Sol da Terra, da Lua e da Terra, certo? É ação e reação. Você aplica, você recebe, tá? Só que é um em função do outro. É a força de campo, recebe a força de campo. Ah, você está puxando algo. É uma força de tração, certo? Você aplica uma força de tração, você recebe uma força de tração. E assim por diante, tá bom, gente? Você aplica uma força da mesma maneira que você recebe, certo? Tá? Só mesmo em sentidos opostos. Né? Tem a mesma natureza, mesma direção, só o sentido que é oposto. Então, uma aula bem simplesinha. Vocês releiam lá de novo, que é bem tranquila, é bem fácil essa ideia de ação e reação, tá bom? Então, por exemplo, a mesma força que o corpo aplica no ar, vamos supor, igual vocês tinham na aula lá, vocês têm lá, vamos supor, um ímã. A mesma força que o ímã aplica no prego, o prego aplica no ímã. Então, a força prego e ímã é igual a força ímã-prego. A mesma coisa, né, gente, tá? Então, aqui é bem simples essa aula, a força que você aplica, a força que você recebe, tá bom? Então, é bem tranquilo aí, tá? Beleza? Essa parte é bem tranquila, você nem copiar muita coisa,
É só lembrar, anotar rapidinho que eu falei, tá bom? Essa ideia é mais de anotar mesmo. Você não escreve nada na lousa, não, essa aulinha aqui que é bem tranquilo. Tá? Certo? A mesma coisa que vale de ação e reação para peso normal. Eu vou falar para vocês agora, quer ver? Aí entra até uma partezinha de cálculo também, que é a nossa última aula. Ó, muita gente, né, acha que todo o corpo está apoiado no chão. Apoiado no chão. Para baixo tem uma força peso, para cima tem uma força normal. Nesse caso, está apoiado no chão, ele não está nem subindo nem descendo. Então aqui que eu falo que é normal é igual ao peso. Certo? Aí muita gente fala assim, então eles constituem um par, os dois, normal e peso. Não dá para falar isso porque nem sempre tem valores iguais. Se o corpo estiver subindo ou descendo, igual eu peguei esses dias, eu soltei, a normal não é igual ao peso. Para ele descer, o peso tem que ser maior que a normal. Para ele subir, a normal tem que ser maior que o peso. Então tomem cuidado com isso aí, tá bom? Então você pega, por exemplo, no elevador. Você tem uma pessoa dentro do elevador, ó, paradinha lá, certo? Ela apertou o botão para subir, tá aqui, ó. Ela apertou o botão para subir. Então ela vai subir. Na hora que já subindo, acelerando. Está subindo, acelerando aí, certo? O que vai acontecer aí? Se ele está subindo e acelerando aí para cima, aí não, vamos lá, o que vai acontecer? Se ele está acelerando, olha aqui, quem tem que ser maior é normal. Então como fica a minha formulinha? Normal menos peso é a mesma coisa, tá? Seria a resultante aqui, né? Certo? Nesse caso é normal menos o peso, é massa e aceleração. Por que é normal menos o peso e não o contrário? Presta atenção, se ele está subindo, quem é maior? Quem é maior é a força para cima. Eu sempre faço a maior menos a menor, tá bom? Então vai ficar normal menos o peso, massa e aceleração. Agora vamos supor que esse mesmo elevador aqui, o menininho está aqui também. Agora ele está descendo acelerado, mas descendo. Então a velocidade está para baixo, a aceleração está para baixo, descendo acelerado, né? Então agora a força maior quem vai ser? O peso. O peso é maior, né? Então, peso menos normal é igual a massa vezes aceleração, certo? É assim que funciona, tudo bem? Vou colocar aqui em módulo que a força não pode ser negativa, tá? De novo, tá bom? Certo? Então, se ele estiver subindo, acelerando para cima, normal menos o peso. Descendo, acelerando para baixo, peso menos normal, certo? Então, é bem simples a aulinha, tá? Bem fácil, tá? Lembrando, massa sempre em quilos. A aceleração sempre em metros por segundo ao quadrado, aí dificilmente vai unidade diferente, seja bem certinho, tá? Só a massa, tomem cuidado sempre em quilos, e o peso é normal sempre em newtons. Só que o peso, gente, é fixo, não? Lembra? Como calcula o peso? P é igual a M vezes G, lembra? Peso é igual a massa vezes gravidade. A massa de novo em quilos, e a gravidade, se não vier dada, a gravidade na Terra vale 10, certo? Não vier dada, a gravidade na Terra vale 10. Beleza? Então vamos lá. Então o peso para a gente é fixo. O peso seu é massa vezes gravidade. O seu peso não vai mudar, gente, tá? O seu peso é massa vezes gravidade. O seu peso não vai mudar, certo? Então o que vai mudar no elevador, subindo ou descendo, é a força normal. Então por isso que a gente fala que a força que a gente aplica no apoio, no piso, é a reação da normal e não o peso. Por que a reação da normal? A normal é para cima, só a reação é para baixo. Certo? Então a força que a gente fala que a gente aplica no piso é normal, por quê? Se você vai subir ou vai descer, aqui quando eu falo que aqui a normal é maior que o peso, aqui que o peso é maior que a normal, mas você não tem que entender o seguinte, o peso vai ser fixo, é massa vezes gravidade, o peso da pessoa. Ela não vai mudar de planeta para mudar a gravidade. Então ela vai continuar na Terra, pegar o elevador e continuar na Terra. Então a gravidade da Terra é 10, aproximadamente 10. Se não for 10, está no texto para vocês. Tá? Então essa é a massa vezes a gravidade da Terra, esse é o peso dela, não vai mudar. Então, quer dizer, o que vai mudar para ela vai ser a força normal. Se ela estiver subindo, essa normal aumenta. Se ela estiver descendo, essa normal diminui. Ela fica menor que o peso, ela diminui para fazer o corpo desse, entendeu? Essa é a ideia da aula. Tudo bem? Tá? Então, ó, peso, massa vezes gravidade. Se o elevador estiver descendo, P menos N. Se ele estiver subindo, N menos P. Tudo igual a massa vezes aceleração. Bem tranquilo, né, gente? Anotem aí, vamos lá.
Certo, galera? Esse é um resuminho então do setor A, tá bom? Da parte teórica, envolvendo peso e normal, tá? Eles são iguais se eu estiver parado no chão. Ou então parado, eu falo assim, não subindo em cima. Se tiver movimento retilíneo, a normal é igual ao peso. Há um carro numa avenida em plano, normal igual ao peso. Agora pegou uma rampa, desceu, aí a normal é diferente do peso, certo? Tudo bem? Então a normal é igual ao peso em linha reta, ele parado ou em movimento em linha reta, certo? Fora isso, está subindo ou está descendo, a normal é diferente do peso. Lembrando, o peso não vai mudar, massa vezes gravidade. E a variar é normal, ela pode ficar maior ou pode ficar menor. Maior quando? Quando estiver subindo, menor quando estiver descendo, certo? Tudo bem? Vimos a aula um pouquinho de movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Que são as 3 equações da velocidade, sorvetão e Torricelli. Movimento circular, também resultante circular, que é bem simples, tá bom? Só lembrar da velocidade angular, velocidade escalar, que é bem tranquilo, tá? Ação e reação também bem fácil, tá bom? Um tema bem simples, tá? Então a ideia era essa, ajudar vocês aí a relembrar as fórmulas, colocar um rascunho depois de fazer a prova as fórmulas, né? Para poder melhorar na hora da prova, beleza, galerinha? Então, aula bem curtinha, espero que vocês tenham aproveitado, tenham entendido melhor aí, tá? Beleza? Até a próxima, um abração para vocês, uma boa prova para vocês, tá bom? Bom desempenho lá e até mais. Tchau, tchau, fui.